Olá, bom dia, queridos alunos. Bom, mais uma aula para a gente continuar com todo esse foco de estudos para o Enem, pensando no vestibular, pensando em principalmente melhorar o nosso desempenho e o nosso objetivo maior, que é conquistar uma vaga nas universidades. Bom, para a gente dar início a todo esse processo, nós faremos a aula número 4 da frente número 2. A aula número 4 da frente 2, que aborda justamente o quê? Aborda a questão relacionada aos blocos econômicos, às suas modalidades, aos seus exemplos e todas as suas características. É importante deixar claro uma situação. Nas aulas presenciais, eu estava trabalhando com a frente número 1. Trabalhei a aula número 1, a aula número 2 e a aula número 3. E agora irei ministrar a aula número 4 da frente 2, ok? E aí daremos continuidade nessa frente. Bom, falar sobre blocos econômicos é falar sobre a economia globalizada, é falar sobre todo o âmbito do capitalismo desde o século XX e dando continuidade agora no século XXI. E é importante relembrar quais os principais blocos econômicos existentes do planeta. Vamos lá. O bloco econômico da qual o Brasil faz parte. Mercosul, o Mercado Comum do Sul, criado aí na década de 80, perdão, no início da década de 90, com todo o objetivo do Tratado de Assunção de criar um livre comércio, uma união aduaneira em meio aos países do continente da faixa sul-americana. A União Europeia, o antigo NAFTA, a PEC, ou seja, vários blocos econômicos. E aí eu faço uma pergunta para você que está em casa. Será que todos os blocos econômicos são iguais? A resposta é não. Existem 5 tipos de blocos econômicos. O de livre comércio, o de união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, união política e militar. Cada qual com a sua característica e o seu objetivo. Lembrando que, ao progredir para uma outra modalidade, ou outro tipo de bloco econômico, ele traz consigo, ele carrega todo esse processo do antigo tipo na qual ele fazia parte. Exemplo, um bloco econômico de livre comércio. Ele tem por objetivo integrar os países membros e, a partir desta integração dos países membros, favorecer a queda de tarifas alfandegárias e todo tipo de tarifa que possa burocratizar o comércio entre os países. Um grande exemplo de livre comércio foi o antigo NAFTA, o bloco econômico que reunia os 3 países da América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Este bloco econômico, criado na década de 90, ele tinha como objetivo garantir uma zona de livre comércio entre os 3 países, na qual seriam isentas, seriam derrubadas todas as tarifas alfandegárias a fim de favorecer todo o fluxo comercial entre os países membros. Após uma união de livre comércio, nós temos a modalidade de união aduaneira, que é a modalidade do Mercosul, bloco econômico na qual o Brasil está inserido. A União Aduaneira, ela estabelece, além de uma zona de livre comércio, uma TEC, uma tarifa externa comum, ou seja, uma taxa aos produtos importados, justamente para priorizar as negociações, as relações comerciais entre os países membros do bloco. O mercado comum, que é justamente o objetivo na qual o Mercosul deseja alcançar, é o bloco econômico que estabelece uma livre circulação de capital e de pessoas. Essa é a base do mercado comum. Vocês podem observar que algumas mudanças estão acontecendo em meio ao nosso território diante da integração do Brasil ao Mercosul e diante de todo o objetivo deste bloco econômico em se estabelecer como mercado comum. Entre eles, nós percebemos a facilidade de viagens entre países integrantes do bloco, que é o caso do Brasil, de brasileiros ao viajarem para a Argentina, para o Paraguai, Uruguai, apenas com o RG, o registro geral, a carteira de identidade, ou até mesmo
a placa de veículos que hoje já vem com o estabelecimento da placa do Mercosul, para garantia desse livre comércio, para garantia dessa livre circulação, perdão. É lógico que é um processo que vai acontecendo em anos e que ainda não está concluído. O Brasil ainda precisa caminhar muito juntamente aos outros integrantes para garantir de fato um mercado comum em meio ao Mercosul. E aí nós temos toda a base da União Econômica e Monetária. Hoje, um bloco econômico que faz parte dessa União Econômica e Monetária é a União Europeia. Por quê? Porque apresenta uma união com uma moeda única, o euro. O euro foi estabelecido em 1992, a partir do Tratado de Maastricht, mas que entrou em vigor somente no ano de 2002, com todo o processo de adequação econômica dos países membros à União Europeia. Ou seja, um bloco econômico de união econômico-monetária, ele estabelece justamente o quê? Uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma moeda única entre si. E aí vocês podem se perguntar, professor, então quer dizer que todos os países integrados à União Europeia, eles possuem o euro como moeda única? A resposta é não. O que acontece? Eis o objetivo do bloco econômico e o tipo do bloco econômico. Mas nem todos os países aderiram ao euro como moeda única. Isso foi um dos fatores, inclusive, que favoreceram o Brexit. Nós chegaremos logo nele. E por último, a União Política e Militar, que além de estabelecer todas as demais características de um bloco econômico, apresenta um parlamento central, na qual se estabelece apenas a União Europeia como o Parlamento Europeu. Ou seja, um parlamento que determina todas as diretrizes políticas e econômicas que serão adotadas a todos os países a todos os países membros de um determinado bloco econômico. Ela apresenta uma união tanto política, da elaboração, da legislação, das leis, e propriamente militar, ou seja, uma ajuda mútua entre si no aspecto de segurança, ok? Então essas são as bases dos tipos de blocos econômicos e o que defende toda essa característica. Lembrando que acredita-se que em um mundo globalizado, em toda a esfera do capitalismo, os países eles irão sobreviver economicamente se estiverem integrados ao bloco econômico. Lembrando que hoje existe uniões e acordos bilaterais, multilaterais. Quem sabe no futuro os acordos serão entre os blocos econômicos, como já acontece na verdade. No ano passado, o Brasil mesmo conseguiu fechar um acordo que estava há 20 anos em negociação com a União Europeia. Um acordo entre dois blocos econômicos que garante justamente o livre comércio, toda essa base de queda de barreiras alfandegárias. É claro que este acordo que estava em transição em 20 anos em negociação, ele foi encaminhado com uma série de polêmicas, principalmente de países integrados à União Europeia. Mas ele conseguiu ser restabelecido e entrou em vigor. Bom, aqui algumas características dos principais blocos econômicos que aparecem nesta aula número 4. Nós temos aí a União Europeia, o antigo NAFTA, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a Associação dos Países do Sudeste Asiático e a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Para a gente começar, a União Europeia, que é um dos blocos de mais grande importância no mundo e um bloco que apresenta uma grande influência. Na atualidade, hoje, 2020, a União Europeia ela apresenta 27 países membros. Eram 28, ainda com a inserção do Reino Unido, que durante o mês de janeiro deste ano de 2020 foi excluída por definitivo da União Europeia. A União Europeia tem toda uma trajetória, toda uma linha do tempo. Ela foi idealizada a partir de 1944 com a criação do Benelux, uma área de livre comércio e livre circulação de mercadorias entre 3 países: a Bélgica, os
Países Baixos, a Holanda e Luxemburgo. Logo depois, em 51, foi criada a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, ou base de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Este grupo, também conhecida como Europa dos Seis, foi justamente criada com o objetivo de quê? De garantir uma zona de livre comércio, uma área de grande atuação entre os países e aumentar as relações comerciais e até mesmo a extração de recursos naturais. Em 57, ele se configurou em C, Comunidade Econômica Europeia, ou também chamada de Europa dos 12. Europa por base de favorecimento de toda uma economia e toda uma questão de livre integração entre os países membros. E aí nós temos justamente o que? Somente em 92, a criação, enfim, da União Europeia. O bloco econômico estabelece todas essas diretrizes que eu acabei de trabalhar com vocês, baseando-se justamente em uma integração dos países do continente europeu. Lembre-se de um fator muito importante. A União Europeia, ela foi criada em 92. Neste ano foi criado o euro como moeda única, porém o euro só foi estabelecido e entrou em vigor 10 anos depois, no ano de 2002, ok? E mesmo assim não foram todos os países que aderiram ao euro como moeda única. O Brexit ele teve início no ano de 2016, mas ele só foi concluído no ano de 2020, ou seja, neste ano. O que acontece? Brexit britânicos, Grã-Bretanha, e de saída, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. O que acontece? No ano de 2016, ocorreu um plebiscito, reunindo a população dos países componentes do Reino Unido para justamente analisar o seu ponto de vista de permanência ou saída da União Europeia. Este plebiscito ele teve como principal objetivo aderir à vontade popular. E por incrível que pareça, até que muitos parlamentares não esperavam, o resultado foi justamente pela saída dos britânicos da União Europeia. E assim, em 2016, deu início a todo esse processo, que em inúmeros conflitos teve o seu fechamento neste ano de 2020. Aqui nós temos o NAFTA, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que eu citei inclusive no início dessa aula, uma zona de livre comércio que se estabeleceu até o ano de 2017 em meio aos países da América do Norte, o México, os Estados Unidos e o Canadá. O NAFTA ele chegou ao fim e ele foi substituído pela UNSCA, que inclui Estados Unidos, México e Canadá, os mesmos integrantes do antigo NAFTA. Este novo bloco econômico, essa renovação do NAFTA, foi realizada pelo atual presidente americano, visando justamente o que? Garantir todas as diretrizes e facilidade das comercializações existentes entre os três países da América do Norte e principalmente evitar que alguns países migrem, ou algumas indústrias, migrem entre os países integrantes ao bloco, a fim de buscar mão de obra mais barata ou até mesmo outros incentivos fiscais, como acontece muito com as maquiladoras, empresas norte-americanas que se instalam no norte do México para se aproveitarem de uma mão de obra mais barata, para se aproveitarem de um cunho, de um ganho produtivo, ok? Bom, em todo esse processo nós também temos a PEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A PEC é um bloco econômico que foi criado no final da década de 80, que reúne grande parte dos países localizados em meio ao Oceano Pacífico, sejam eles a oeste do continente americano ou a leste do continente asiático e a Oceania. Então nós temos um grande bloco econômico que garante livre comércio e uma grande circulação monetária em meio aos países localizados no Pacífico. A ASEAN,
a Associação Econômica dos Países do Sudeste Asiático. O que acontece? O Sudeste Asiático localiza-se em países como a Malásia, a Indonésia, países que atraem uma grande quantidade de mão de obra, de empresas, devido à sua mão de obra barata, devido aos incentivos fiscais que elas estabelecem, que elas fornecem. Então a ASEAN, ela foi criada aí no final da década de 60, quando se originam os chamados tigres asiáticos, países que atraem multinacionais, empresas de outros países. O objetivo da ASEAN foi justamente garantir essa livre circulação em meio às mercadorias produzidas dentro dos países e, principalmente, fortalecer a sua política interna para se resguardar as grandes potências que estavam se instalando em meio ao Sudeste Asiático. E para a gente finalizar, a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Não tem como falar de CEI sem falar em União Soviética, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, o último líder soviético que governou a União Soviética entre 85 e 91. Então nós temos o quê? Um grande líder que revoluciona a União Soviética a partir das políticas da Perestroika e da Glasnost. Perestroika, estão lembrados, reconstrução, reestruturação econômica, e a Glasnost, transparências. Modelos econômicos, modelos sociais que buscavam modernizar a antiga União Soviética. E em meio a toda essa política, toda essa mudança de viés econômico, político, infelizmente levou até mesmo com que alguns conservadores da União Soviética favorecessem o fim e até mesmo uma tentativa de golpe sobre Mikhail Gorbachev. E aí nós temos, em 91, o fim da União Soviética e a criação da CEI. Lembrando que a União Soviética foi integrada por 15 países, mas 3 deles, de cara, não quiseram ingressar na CEI. Letônia, Lituânia e Estônia. Países que não apresentavam discordância em meio às políticas apresentadas pela Rússia já durante a União Soviética, acreditavam que essas políticas dariam continuidade. A CEI, ela visa garantir uma cooperação econômica entre os antigos membros da União Soviética. Ela já teve algumas mudanças, principalmente a saída da Geórgia e do Turcomenistão entre os anos aí de 2006 e 2009, e o grande conflito da Ucrânia com a Rússia, que acabou desestabilizando toda essa política da CEI. Ok? Bom, essa foi a aula sobre blocos econômicos. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.